Olá, boa tarde. Aqui é o aluno Rick Dark, acadêmico do curso de Licenciatura em Música da UEMANET. A atividade de hoje irei apresentar uma aula da disciplina de estágio, né? Valendo nota para a terceira nota da disciplina de estágio, que está de acordo com o plano de aula que eu já enviei lá no AVA. A aula que eu irei abordar é sobre a música e os gêneros e movimentos diferentes da música brasileira. Eu vou apresentar essa aula pela Unidade de Ensino Fundamental Governador Sarney, escola pela qual eu leciono, né? E vamos lá. A música, ela é muito rica e diversa. Na aula de hoje iremos estudar os gêneros e movimentos que a compõem. O início da música brasileira surgiu no período colonial, né? A partir da mistura de vários estilos. Entre os séculos 16 e 18, houve uma mistura entre as cantigas populares trazidas pelos portugueses, os sons de origem africana, fanfarras militares, música religiosa e eruditas europeias. No entanto, é importante ressaltar que os índios, verdadeiros donos de nossas terras, né, já faziam música aqui e contribuíram para o nosso caldeirão musical, com seus típicos cantos e sons tribais. Ou seja, os indígenas, eles foram aqui no nosso país, né, o primeiro grupo de pessoas a praticarem a musicalidade, a música em si. Aí surgiu a modinha e o lundu, né, que no século 18 e 19, nas cidades que estavam se desenvolvendo, destacaram-se como os dois ritmos musicais que marcaram a música brasileira naquela época. Sendo que o lundu é de origem africana, possuía um forte apelo sensual e uma batida rítmica dançante, sendo o primeiro ritmo africano aceito pelos brancos, no caso. Ainda hoje, na ilha de Marajó, Pará, se pratica o lundu. Aqui na figura aqui à direita, temos aqui registros desse tipo de dança, né, tipo de música. Aí temos a modinha, que por sua vez é de origem portuguesa e trazia a melancolia, ou seja, era um pouco melosa, né? E falava de amor numa batida calma e erudita. Sempre ressaltando, meus caros alunos, que tanto a modinha como o lundu, eles tinham o mesmo gênero, o mesmo estilo, só que a diferença era que o lundu era mais sensual, era mais animado, vamos dizer assim, e a modinha já era mais melancólica, mais lenta. Aí na segunda metade do século XX surge o choro, né? Que também é conhecido como chorinho. Normalmente relaciona-se a história do choro com a chegada da família real no Brasil, lá em meados de 1808, pois com a corte portuguesa chegaram piano, clarinete, a flauta e o bandolim, e o cavaquinho, bem como seus instrumentistas, né? O chorinho geralmente era e é executado em rodas, chamadas rodas de choro, que são reuniões informais onde o chorão, que é o músico, aquele que está executando o choro, toca suas composições ricas em melodia e às vezes até improvisadas. Alguns músicos dizem que o nome choro vem da sensação de tristeza e melancolia transmitida pelas notas executadas no violão. Uma observação que eu gosto de fazer é que geralmente esse tipo de música, a estrutura harmônica dela geralmente é feita em uma escala menor, em um tom menor, desculpe pessoal. Aí temos Chiquinha, Gonzaga e Pixinguinha como precursores do choro, né, aqui no Brasil, sendo a primeira chorona, dizemos assim, a compôs em 1899, a música Abre Alas. Quero abre alas que eu quero passar, aquela marchinha carnavalesca conhecida em todo o país. E Pixinguinha, por sua vez, compôs Carinhoso, né, que é aquela meu coração, quando te ver bate feliz, por aí vai. Um clássico da música popular brasileira, considerado um dos choros mais famosos. Aqui temos ao lado a foto de Chiquinha Gonzaga
e de Pixinguinha. Temos o samba, que muitos dizem que é um ritmo oriundo do Brasil, né? É o que vamos ver aqui, que ele surgiu no início do século XX e surgiu de uma mistura de estilo musical, africano e brasileiro, né? Tocado com instrumento de percussão, acompanhado de violão e cavaquinho. O samba conta a vida e o cotidiano de quem mora nas cidades, principalmente das pessoas mais carentes, sendo considerado uma das principais manifestações culturais brasileiras. O termo samba é de origem africana e tem seu significado ligado às danças típicas do continente. O samba moderno surgiu na cidade do Rio de Janeiro, lá pela década de 30, né? No entanto, recebeu influência do samba já tocado na Bahia. Então aqui, pessoal, confirma que o samba ele é de origem africana, né? Mas o samba moderno já veio surgir aqui no continente americano, mais precisamente no Rio de Janeiro. O samba tomou as ruas e espalhou-se pelo Brasil através da difusão do rádio. Os principais sambistas que se destacam nesse período foram Noel Rosa, autor de Conversa de Botequim Cartola, de As Rosas Não Falam, Dorival Caymmi, de O Que É Que a Baiana Tem, Ari Barroso, de Aquarela do Brasil, e Adoniran Barbosa, que ficou imortalizado com a música Trem das Onze. Aqui, à nossa direita, temos a fotografia desses artistas. Temos o samba canção, que é um subgênero do samba, né? Proveniente da já falada modernização do samba carioca. Esse estilo musical faz uma releitura mais elaborada da melodia e possui um andamento mais moderado, centrado em temática como amor, solidão e na chamada dor de cotovelo. Destacam-se nesse contexto musical a Maísa, Dolores Duran, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira e Calbi Peixoto, entre outros. E aqui um mapa mental aqui para a gente ver se conseguimos mentalizar isso. Lundu e modinha, né? Aí vemos o chorinho, logo em seguida o samba, por último samba canção. Até agora nós vimos que os gêneros da música brasileira se destacaram do Sudeste, mas o que será que Pernambuco estava produzindo durante esse tempo? Ficaram curiosos? Então vamos saber agora. O estado de Pernambuco estava produzindo o maracatu nação, né? Que também é chamado de maracatu de baque virado, surgindo em meados do século XVIII. É uma manifestação cultural folclórica pernambucana que mistura elementos das culturas indígenas, africanas e europeias, formado por uma percussão forte que acompanha o cortejo real, sendo seu ritmo frenético, né? Tem origem nas cognadas, cerimônias de coroação dos reis e rainhas da nação negra. Desse modo, o cortejo do maracatu tentam refletir as antigas cortes africanas, que ao serem conquistadas, vendidas e escravizadas, trouxeram as suas raízes e mantiveram seus títulos de nobreza no Brasil. A percussão é baseada em alfaias, caixas, taróis, ganzais e gongue. Aí temos o maracatu rural, que também é chamado de maracatu de baque solto. Ele teve sua origem por volta do século XIX, também em Pernambuco, e possui percussão e o cortejo formado por personagens caracterizados. No entanto, esses personagens, a música e os instrumentos são diferentes do maracatu nação, que estudamos anteriormente. Sendo que o maracatu rural, a parte musical conta com um conjunto de metais, né? Enquanto lá, pessoal, maracatu nação era mais um estilo de maracatu de percussão. Aqui já temos o clarinete, o saxofone, o trombone, a corneta, o pistão, por aí vai. E também tinha a percussão, que era formada normalmente por tarol ou caixa, surdo, ganzá, chocalhos, cuíca, zabumba ou gongue. O ritmo é mais acelerado. E o coro é exclusivamente feminino. Entre os personagens estão reis, rainhas, catirinas, damas do passo, caboclos de pena e outros mais. Nos últimos anos ele tem ganhado bastante destaque a figura do caboclo de lança,
que além de realizar sua dança movendo sua lança em todas as direções, levam nas costas chocalho, dando marcação acelerada do maracatu de baque solto. Temos aqui o frevo, também é outro ritmo que surgiu em Pernambuco, já no fim do século XIX, se caracteriza por um ritmo extremamente acelerado. Executado principalmente nos carnavais, o frevo é uma mistura de marcha, machixe e alguns elementos da capoeira. Era comum os conflitos entre os blocos de frevo, em que a capoeirista saiu à frente dos seus blocos para intimidar blocos rivais e proteger seu estandarte, e até as sombrinhas coloridas e estilizadas que vemos hoje. Era usado inicialmente com armas de defesa dos passistas. Pessoal, vale ressaltar que o frevo, ele é um ritmo que ele é tipicamente instrumental, né? Principalmente predomina o instrumento de sopro. E ele não possui letra, né? Ele não possui letra e o significado da palavra frevo vem de ferver, que resultou em o que se chama-se efervescência musical, né? Frevo, que é um ritmo bem apressado. Temos a ciranda, que é um tipo de música nascida em Pernambuco, e apesar de alguns pesquisadores falarem que ela veio da Europa, ela se caracteriza por uma grande roda, formada inicialmente nas praias. Porém, desde a década de 70, as cirandas começaram a ser dançadas em locais mais urbanos, como os centros das grandes cidades. Os integrantes da ciranda dançam ao som de seu ritmo lento e compassado, bem marcado pela zabumba ou bumbo, e acompanhado pelo tarol, ganzá e maracá, e coreografada pelo movimento dos cirandeiros. Uma das cirandas pernambucanas mais conhecidas nacionalmente é a Lia de Itamaracá. Temos o coco, que é uma dança eminentemente popular que teve início nos engenhos, né? É uma mistura de música africana com indígena. Atingiu seu auge nos salões elegantes de Maceió e João Pessoa, e foi dançado também por moças das classes médias altas. Também é utilizado instrumentos de percussão, como pandeiro, cuícas e ganzás. Acredita-se que esse nome coco surgiu do trabalho de quebra-coco, né? E por isso a expressão quebra-coco tem se tornado apenas um trabalho, mas um convite à dança, que geralmente é feito através da formação de uma roda, na qual o centro fica o tirador de coco, cantando os cocos conhecidos e até improvisando, enquanto os participantes e parentes fazem voltas e batem palmas, dando entre essas voltas as umbigadas. Selma do Coco é uma das cantoras de coco pernambucana mais conhecidas nacionalmente. Temos o baião, né? que surgiu aí na parceria do advogado e compositor Humberto Teixeira e o músico Luiz Gonzaga, em 45. Esse ritmo alcançou grande sucesso, abriu porta para várias gerações de músicos, né? Tornando um fenômeno nacional, além de conquistar o público. O baião dominou a audiência dos programas de rádios, movimentando a indústria fonográfica das décadas de 60, de 50 e 60. Aqui temos como ícone desse ritmo, pessoal, Luiz Gonzaga, né? Que é o rei do baião, que através desse ritmo eles foram dando origem a vários outros ritmos. Aí veio o chachado, forró, o shot, por aí vai. Para Luiz Gonzaga, o baião corresponde ao sertão, né? Ao samba na cidade grande. Uma transformação de um tipo de samba que aos poucos foi se adaptando ao gosto de vida do povo do sertão. Foi esse ritmo que trouxe um instrumento austríaco, né? De origem austríaca, que é a sanfona, o acordeon. Esse instrumento hoje ele é reverenciado até hoje, né? E a marca principal do baião também é os improvisos, né? E vem também a dança, formada por casais e sem passo determinado, possui grandes variedades coreográficas com movimentos ágeis. Temos aqui a bossa nova,
que é um gênero musical derivado do samba, porém sofreu também forte influência do jazz americano. Surgiu no final da década de 50 no Rio, tornou um movimento mais influente da história da música popular brasileira, né? Conhecida no mundo, teve como principais representantes João Gilberto, Nara Leão, Baden Powell, Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. Os dois últimos foram compositores da segunda canção mais executada do mundo, que é a Garota de Ipanema. E aqui temos algumas curiosidades, né? Falamos aqui da Bossa Nova, né? Mas o que vocês não devem saber é que esse gênero musical inspirou vários movimentos que apareceram na década de 60. Por exemplo, a Jovem Guarda, o tropicalismo, a MPB, todos beberam da fonte da Bossa Nova. Seus compositores e intérpretes foram revelados nos grandes festivais da música brasileira que aconteciam naquela época de 60. Aí temos aqui a Jovem Guarda. Foi um movimento cultural surgido na década de 60 que mesclava música, comportamento e moda. Surgiu em agosto de 55 a partir de um programa televisivo, né? Exibido pela Record de São Paulo, apresentado pelo cantor e compositor Roberto Carlos, conjuntamente com o também cantor e compositor Erasmo Carlos e da cantora Wanderleia. Esse ritmo, a Jovem Guarda, deu origem a toda uma nova linguagem musical e comportamental no Brasil. Sua alegria e descontração transformaram-se em um dos maiores fenômenos nacionais do século XX. Sua principal influência era o rock. Aliás, o rock and roll no final da década de 50 e o início de 60. Grande parte de suas letras tinham temáticas amorosas, adolescentes e açucaradas. Algumas das mais versões dos hits do rock britânico e norte-americano da época. Vale ressaltar que é um ritmo que tem muita influência dos Beatles, né? Temos alguns cantores que gravaram algumas versões do Beatles e jogaram na Jovem Guarda. Nesse período também surgiu grandes bandas assim do Nordeste, tivemos os Folhas, né? Que cantavam exclusivamente música internacional, né? Mas só que a banda era portuguesa. E tudo isso inspirado nesses ritmos britânicos e norte-americanos. Tivemos o tropicalismo, que também é da década de 60, que misturou manifestação tradicional da cultura brasileira e inovações estéticas radicais, né? Ele fez parte da sociedade brasileira na época do regime militar. O movimento tinha como principais artistas Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Os Mutantes e Tom Zé. Mas o tropicalismo também figurou em manifestações artísticas diversas, como artes plásticas. Aí vem a destaque para a figura de Hélio Oiticica. O cinema também sofreu influência, que teve o novo Glauber Rocha, e o teatro, né? Que sobretudo nas peças anárquicas. Anarquia quer dizer aquele que não segue as leis, não seguem a regra. Um dos maiores exemplos do movimento tropicalista foi a das canções de Caetano Veloso, denominada exatamente de Tropicália. Ao lado nós podemos observar a capa do disco Manifesto. Temos a MPB, que é a música popular brasileira, que surgiu em 66, juntando a Bossa Nova com a música de raiz. Como já foi dito antes, a Bossa Nova sofreu influência de jazz americano, enquanto a Jovem Guarda o tropicalismo. Incorporaram em suas músicas uma pitada de rock and roll. A MPB, por sua vez, veio englobar todas essas influências, mas também retoma a sonoridade nascida no nosso país, acrescentando um pouco dos gêneros até aqui estudados, como baião, choro, dentre outros. Seja a MPB nasceu na luta contra a ditadura militar, pois foi nesse movimento que vários artistas se uniram em repúdio ao golpe, né, que estava acontecendo naquela época. E desses artistas, nós podemos destacar o Chico Buarque, a Elis Regina, Clara Nunes, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia e, além dos pernambucanos, Geraldo Azevedo e Alceu Valença.
Aí temos aqui o rock nacional, né? Que também chamamos de pop rock. Ele já é mais remanescente da década de 80 e foi apelidado por Nelson Motta, que era um produtor musical e caracterizado por influências variadas, do new wave, passando pelo punk e por artistas da MPB na década de 60, Os Secos e Molhados e Raul Seixas. Ainda assim, em alguns casos, tomou como referência ritmo como o reggae e o soul music. Suas letras falam, na maioria das vezes, sobre amores perdidos ou bem-sucedidos, não deixando de abordar, é claro, algumas temáticas sociais. Muitas bandas se destacam nesse período, dentre elas podemos citar Blitz, Barão Vermelho, Legião Urbana, Kid de Abelha, Titãs, O Traje, Arrigou e Engenheiros do Havaí. Aí temos aqui o Mangue Beat. O Mangue Beat surgiu em Recife na década de 90, é bem mais recente, mistura o maracatu, coke e o hip com rock e hip hop, né? Funk e música eletrônica. Tem como principal crítica o abandono econômico e social do mangue. Apesar de ter sido inventado já na década de 70 pelo guitarrista Robertinho de Recife, esse ritmo tem como ícone o músico e ciência e ex-vocalista da banda Nação Zumbi e idealizador do rótulo do mangue, sendo seu principal divulgador das ideias, ritmos e contestações. E outro grande responsável pelo crescimento desse movimento foi Fred 04, vocalista da banda Mundo Livre, e autor do primeiro manifesto do mangue em 92. O Mangue Beat influenciou muitas bandas de Pernambuco e do Brasil, sendo o principal motor para Recife voltar a ser um centro musical e permanecer com esse título até hoje. Temos o Axé Music, né, que surgiu na Bahia na década de 90, durante as manifestações populares do Carnaval de Salvador, misturando frevo pernambucano e ritmo afro-brasileiro, com reggae, merengue e outros ritmos afro-latinos. Esse termo axé vem da saudação religiosa, usada no candomblé e na umbanda, que significa energia positiva, sendo anexada a palavra em inglês music, pelo jornalista Agamenon Brito. Muito músico baiano ganha notoriedade no Axé Music, dentre eles podemos citar Daniela Mercury, Margareth Menezes e Netinho, além de bandas Terra Samba e Araqueto. Temos aí o pagode, que originou também no Rio, a partir da cena musical do samba, dos fundos de quintais, e muito comum no subúrbio da cidade, né? No início, o pagode não era exatamente um gênero musical. No entanto, na década de 90, com o advento de diversos grupos, ele se intitulava Grupo de Pagode. Por exemplo, Raça Negra, Grupo Molejo, Arte Popular. Esse termo ele era dado às festas que aconteciam nas senzalas. E aí depois acabou se tornando um sinônimo de qualquer festa regada à alegria, bebida e cantoria. Aí temos aqui o sertanejo, né? Que já é um pouco mais antigo, lá da década de 29. Foi se popularizando com o aparecimento das duplas como Chitãozinho Chororó, Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, João Paulo Daniel. E hoje é uma das músicas mais caras que temos no nosso país, né? Devido a esse segundo momento, que já tem os cantores mais contemporâneos, como Luan Santana, Michel Teló, e teve também outras duplas de muita notoriedade, que é Tonico e Tinoco, Milionários é Rico, João Mineiro e Marciano, Sérgio Reis, por aí vai. E aí vocês devem estar pensando que acabou, né? No caso, os gêneros musicais são bem diversos, pessoal. Não caberiam apenas em uma aula, enquanto os movimentos podem surgir novos a cada momento, inclusive agora, né? Pode surgir um movimento. Agora, na atualidade, nós temos aí o piseiro, né? Que é o que eles chamam de novo ritmo piseiro, que é uma espécie de forró tocado a teclado eletrônico. Então,
por sermos um país de dimensões continentais e dividido em regiões, cada região vai apresentar sua música e sua cultura. Somos um povo só, porém diferentes, tá bom? Aqui tem um link, pessoal, que eu vou deixar para os senhores ouvirem alguns artistas aqui citados, certo? E aqui temos uma atividade para que sejam feitas em casa. Primeira questão: dos gêneros musicais brasileiros que estudamos nas aulas, qual deles despertou em você maior interesse? Em quais gêneros você já conhecia? Terceiro, em sua opinião, a música brasileira é melhor que a música estrangeira, internacional? Por quê? E quarto, você acha que nossa música brasileira melhorou ou piorou com o avanço dos anos? Essa é a atividade que os senhores vão ter que fazer e me devolver na próxima aula. Aqui temos a referência da nossa aula, caso queiram pesquisar mais a fundo e confirmar as informações repassadas aqui. E no mais é isso. Tenham uma boa tarde, bons estudos e até a próxima.